Bom dia, graça e paz. Meu nome é Simone Helena e você está no meu canal. E esse canal é um canal de devocional da Palavra do Senhor, onde eu trago todos os dias pela manhã uma porção da Palavra de Deus. Nós separamos um trecho da Palavra do Senhor, um capítulo, e ali nós meditamos naquela palavra de forma correta, né, da hermenêutica, da exegese, e ali a gente medita, vê o que Deus quer falar com a gente e ora pela manhã. Eu peço, em primeiro lugar, que você curta o vídeo se você gostou, logo dá aquele likezinho para que outras pessoas possam estar ouvindo essa palavra, orando com a gente. Nós estamos fazendo uma série de devocional nos Salmos de Romagem. Hoje nós estaremos lendo o Salmo 130, quer dizer, nós já estamos chegando no final. O primeiro salmo do grupo dos Salmos de Romagem é o Salmo 120 e hoje nós já estamos no 130 e o último salmo é o Salmo 134. Então, além de pedir o seu like para divulgar o canal, que as pessoas possam, o YouTube elas só divulgam, outras pessoas só escutam essa palavra quando tem aquele likezinho marcado. Eu quero também que você coloque a partir de hoje no comentário o que você quer ouvir aqui nesse canal. Que palavra que você quer que a gente fale? Que palavra que a gente quer, que você quer que a gente traga uma meditação? Às vezes tem um trecho da Bíblia que você tem dificuldade de interpretar, que você lê e que você não consegue interpretar, que você tem dificuldade de entender. Coloque esse trecho no comentário, eu vou estar lendo, eu vou estar lendo e vou estar aqui comentando e a gente vai estar orando e trazendo essa palavra para o nosso dia a dia. Então, assim, eu quero a sua contribuição para a nova série. A primeira série foi o livro de Ruth, a segunda série são os Salmos de Romagem, que é aquele salmo que os peregrinos cantavam e subindo a Jerusalém nos dias da festa, né? Pentecoste, festa dos tabernáculos, festa da Páscoa. E hoje a câmera tá, acho que ficou melhor agora. E a gente já está chegando quase em Jerusalém. Lembra que eu falei que era uma subida para Jerusalém? Que os salmos de Romagem, eles cantam a aflição, cantam as bênçãos, cantam sobre a família, cantam sobre a perseguição a Jerusalém, cantam sobre a glória. Hoje, o Salmo 130 é um salmo que fala sobre a confiança no Senhor. Aquele que confia no Senhor. O Salmo 130 ele fala sobre o clamor que é ouvido, sobre a oração que é respondida. O Salmo 130 ele também fala é um derramar de uma pessoa. Quantos de nós não fazemos no nosso dia a dia orações que derramamos a nossa presença diante do Senhor? E o Salmo 130, ele é desse grupo, ele além de fazer parte dos Salmos de Romagem, ele também faz parte dos salmos penitenciais. O que é um salmo penitencial, Simone? É aquele salmo que a gente abre o nosso coração, que a gente rasga o nosso coração e confessa as nossas dores, os nossos problemas diante de Deus. Então, o salmo de hoje é um salmo do que Deus ouve o nosso clamor. É o salmo do que clama, do que grita, do que fala, aquilo que está doendo dentro do nosso coração. Então, assim, quem nunca dobrou o joelho diante do Senhor e teve a vida ali derramada? E o salmista, ele traz esse derramamento, essa confissão nesse salmo. E o salmo penitenciais, ele é isso, é um salmo onde as pessoas confessam diante de Deus. E nós temos 7 salmos penitenciais. O Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 51, o Salmo 102, o Salmo 143 e o Salmo 130. Então ele faz parte do grupo dos penitenciais e do grupo dos de Romagem. Vamos ler. O salmista começa assim: das profundezas clamo a ti, ó Eterno. Senhor, ouve a minha voz. Teus ouvidos estejam atentos ao clamor das minhas súplicas. Se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as minhas iniquidades, quem se livraria da condenação eterna? Contudo, em ti está o perdão, pelo que és reverenciado.
Aguardo no Senhor, espero com toda a minha alma e tenho certeza quanto à sua palavra. Tem algumas versões traz esse verso 5 dizendo: eu anseio o Senhor como os guardas anseiam, né, pela alvorada. Todo o meu ser espera no Senhor, mais que as sentinelas pelo romper da alvorada. Israel, deposita toda essa esperança no Senhor, pois no eterno há misericórdia sem fim, e com ele vem a plena redenção. Ele pessoalmente remedirá Israel de todos os seus pecados. Então, o salmista, ele tem 4 passos nesse salmo. De 1 a 3, ele faz, no verso 1 e do verso 1 ao verso 2, ele faz 3 orações. Do verso 3 ao verso 4, ele argumenta porque ele está orando. Então, a gente vai aprender que a gente precisa argumentar com Deus para alcançar uma resposta de oração. Do verso 5 ao verso 6, ele espera a resposta de Deus. E do verso 8 ao verso 9, ele mostra a nação, às outras pessoas que precisa. Esse é o caminho para você alcançar a resposta. Esse é o caminho para você alcançar a bênção. Então, vamos fazer uma meditação sobre esse salmo. Vamos continuar, que teve um acidente, caiu do tripé, mas vamos continuar. Vamos fazer uma meditação no que fala esse salmo. Primeiro, o Salmo 130 é um salmo que muitos teólogos apreciam, porque ele faz aquela ponte com o verdadeiro evangelho, a verdadeira pregação da palavra do Senhor, o que é uma vida cristã. Então, assim, muitos teólogos conhecidos dos antigos, do terceiro século, eles amavam o primeiro, segundo, terceiro século em diante, eles amam esse Salmo 130. Segundo, que ele, além que eu já falei, né, que é um salmo penitencial, hoje eu tô boa. Ele não tem um autor assim foi fulano que escreveu, ele não tem. Mas a gente consegue ter uma ideia de que época ele foi escrito. Primeiro, que pode ter sido escrito na época do cativeiro babilônico, né? Porque ele fala das profundezas, clama ao Senhor, ele tinha um clamor. E ele sentia que tinha dentro dele um pecado. Então, o povo que estava no cativeiro babilônico, quando a ficha cai, né, porque a gente vê aquele contexto que Jeremias, Ezequiel, Isaías, Oséias, os profetas Sofonias, vai falando com aquele povo e eles estão nem aí, porque não, o templo está em Jerusalém, não, Deus não vai destruir o povo dele escolhido, não, nós somos o povo de Deus, Deus não vai nos destruir, Deus não vai nos levar para o cativeiro. Então, lá no cativeiro, quando a ficha cai, eles reconhecem que estavam em erro, estavam em pecado. Então, provavelmente, possa ser escrito nesse período do cativeiro babilônico. Um segundo momento que a gente pode colocar como se salmo ser escrito, pode ter sido escrito para aqueles momentos de jejum. Porque o judeu, ele tem aquela coisa de vestir saco, tirar roupa, botar roupa de saco, jogar terra na cabeça para mostrar que estava em jejum. Então, pode ser um salmo escrito para ser cantado no momento de jejum. Também, como eu falei, uma pessoa pode ser ou nenhum dos dois contextos, ou só uma pessoa em sofrimento, ou também pode ter sido escrito por alguém que cometeu um grande pecado, cometeu um grande erro e ele está buscando o perdão do Senhor. Por isso que o Salmo 130, ele é um salmo que muitas pessoas gostam, porque ele leva o desviado a refletir nos seus pecados, leva o não convertido a parar e ouvir que Deus ouve o clamor dele, que Deus pode ouvir ele. Então é um salmo muito apreciado por essa parte. Então vamos lá, que já tem 9 minutos de vídeo. Vamos falar das 4 partes que o salmista fala. Do 1 ao 2, ele faz 3 orações. Qual é a primeira oração? Senhor, ouve a minha voz. Então, a primeira oração que ele faz é: Senhor, me ouve, me escuta. A segunda, ele pede a Deus para que os ouvidos de Deus estejam atentos. E aí ele fala: atentos ao que, Senhor? A meu clamor, a mim, eu estou desesperado. Senhor, ouve
a minha voz, que seus ouvidos estejam abertos. Senhor, ouve o meu clamor. Ele está simplesmente desesperado. E quantas vezes, gente, eu mesmo, várias vezes na minha vida, parei o que eu estava fazendo e fui orar, uma oração simplesmente me rasgando diante de Deus. E poucos minutos depois, uma hora depois, às vezes assim, eu levantava dali, com o coração totalmente rasgado diante de Deus, e a resposta já estava ali. Porque realmente, quando nós, a palavra do Senhor fala, um quebrantado coração não desprezarás Deus. Então, verdadeiramente, quando nós abrimos o nosso coração perante o Senhor, nós rasgamos a nossa alma perante o Senhor, Ele ouve. E quando nós fazemos esse tipo de oração, entra a segunda parte do Salmo, que são os argumentos. Geralmente a gente apresenta a Deus por que a gente precisa que Deus nos ouça, por que a gente precisa que aquilo seja respondido. Aí o salmista, ele, como dá uma ideia de que ele pecou, ele fala assim: Senhor, se tu levasse em conta o pecado de todas as pessoas, não existiria uma pessoa debaixo do céu. Moisés, quando Deus está lá irado no deserto, Deus fala para Moisés assim: vou matar todo mundo, vou abandonar todo mundo, estou irado. Moisés fala assim: Deus, mas tu vai matar esse povo todo, Deus. Como é que vai ficar teu nome? E esse é um argumento, mostrar a Deus, não é ensinar a Deus, não é nada disso. É mostrar a Deus por que aquela sua oração precisa ser respondida. E esse salmista, ele fala: Senhor, eu quero que o Senhor me ouça, porque se o Senhor for condenar todo mundo que peca nessa terra, não vai sobrar um ser humano. Isso ele está lá no verso 3 e no verso 4. E ele fala: Senhor, se tivesse mantido diante de ti a imagem viva de toda a iniquidade, quem vai livrar da condenação eterna? O céu vai ficar vazio. Aí ele fala assim: mas Senhor, olha, sabe por que o Senhor não leva em consideração o pecado de todo mundo? Porque o Senhor é o dono do perdão. Aí ele já quebra a Deus. Lembra a Deus que Deus é o dono do perdão. Então ele apresenta a sua súplica, apresenta o seu clamor, lembra a Deus que ele reconhece que é um pecador, ele se reconhece. Ele não está na arrogância, ele se reconhece como pecador e ele lembra a Deus: Senhor, o Senhor é o dono do perdão e eu estou buscando o teu perdão. Eu estou aqui buscando o teu perdão. Aí o verso 5 e 6 ele fala o quê? Que esse salmista, ele ora, ele apresenta o argumento, ele se arrepende de seus pecados, ele lembra a Deus que se Deus não trazer um dos atributos dele, que é o perdão, a misericórdia, ninguém sobraria, e ele passa o quê? A esperar. Aí o verso 5 fala assim: aguardo no Senhor, espero com toda a minha alma. Quer dizer, o ser dele, além dele orar, apresentar o seu perdão, fazer o seu argumento, ele para e espera, mas não espera de qualquer jeito, ele espera com o coração quebrantado, espera com o coração até um pouco ansioso, porque ele deseja que Deus o responda, deseja que Deus o ouça. Quem nunca levantou de uma oração com esse sentimento? Que Deus me responda logo, que Deus ouça logo o meu clamor, né? E ele fala: todo meu ser espera no Senhor, mais do que as sentinelas pelo romper da alvorada. Quem já trabalhou à noite sabe o que é esperar o sol nascer para ver o seu horário sair. Acabou meu horário de trabalho. Homem que trabalha como guarda, né, que tem aquele rodízio, então ele fica ansioso que venha fazer o quê? Trocar o horário, chegar a pessoa que vai render ele. O salmista faz essa alusão da nossa ansiedade pelo nascer do sol daquele que trabalha no sol, à noite, e da ansiedade do guarda esperando ser rendido, assim que ele está esperando a resposta do Senhor. Não é murmurando, não é reclamando, não é dizendo que Deus não ouviu a oração, não é dizendo que a oração foi fraca, que não existe oração fraca.
Toda oração tem sua força, toda a mínima oração Deus ouve todas as orações. Então essa teoria que a oração de fulano é forte e a minha é fraca não é bíblica, não existe isso na Bíblia. Deus ouve todas as orações. A diferença está em orações, que o Salmo mostra vários tipos de orações, e aquela do clamor, daquela que a gente se rasga. É dessa que eu estou falando. E não significa que essa seja forte ou fraca. Significa que nessa eu estou colocando para fora verdadeiramente o que eu sinto. A diferença está aí. E por fim, no verso 7 e 8, ele ensina a nação. O que ele ensina a nação? Ele fala assim: Israel, deposita toda a sua esperança no Senhor. É justamente, lembra do Salmo 128? Que eu faço para ser abençoado. Gente, hoje está complicado. O celular já caiu do tripé, deu uma crise de tosse agora. Mas Deus está no controle, vamos embora, vamos continuar. E o Salmo, ele fala, Israel, verso 7 e 8. Israel, deposita toda a sua esperança no Senhor. Ele traz um pulo para o Salmo 128, que fala, Salmo 128, quem é abençoado? Aquele que teme ao Senhor. E ele lembra isso a Israel. Israel, ó, teme ao Senhor, deposita toda a sua esperança no Senhor, entrega ao Senhor todo o seu caminho, tudo que você fizer. Lembra o Salmo 127? Inútil vos será você levantar cedo, você trabalhar, se você não depositar a sua vida diante do Senhor. Então o salmista faz um apanhado do salmo. E olha que o salmo, gente, não foi escrito pela mesma pessoa, é da mesma época, épocas diferentes, mas um acaba trazendo um pouquinho do outro sem se conhecer. Isso que é a beleza da Bíblia. Ele faz alusão do Salmo 127 e do Salmo 128 nesse versículo. Lembrando que temos que depositar toda a nossa confiança no Senhor. Por fim, ele lembra a Deus um dos atributos de Deus. Ele fala para Israel que Deus, ele é misericordioso. Em Deus há misericórdia. A misericórdia do Senhor é o reset de Deus, é a bondade de Deus, é a graça de Deus sobre nossas vidas. É a plenitude do amor de Deus sobre nós. E o salmista lembra isso. Por que Deus vai ouvir a minha súplica? Primeiro, porque Ele perdoa. Segundo, porque Ele é misericordioso. E terceiro, Ele fala, Ele pessoalmente remitirá Israel. Quem pessoalmente redimiu a cada um de nós? Jesus Cristo. Por isso que esse salmo traz a beleza das coisas centrais da vida cristã. Deus ouve o nosso clamor. Nós temos que clamar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que entregar a nossa vida a Deus. E Deus perdoa os nossos pecados, Deus ouve a nossa oração, nós depositamos a nossa confiança em Deus e Deus remite a cada um de nós através da sua infinita misericórdia. Todos os passos do cristianismo estão nesse salmo. Ele redime pessoalmente Israel de todos os seus pecados. Só Deus, só Jesus que redime. O sacrifício de Jesus na cruz fez com que eu e você fôssemos perdoados dos nossos pecados. O sacrifício de Jesus na cruz cumpre a expressão máxima do amor, da bondade de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para que Jesus pudesse ouvir o nosso clamor, ouvir as nossas petições e não levar em conta a quantidade dos nossos pecados, mas perdoar os nossos pecados e usar da sua infinita misericórdia para que eu e você pudéssemos ter a plenitude de entrar no Santo dos Santos e abrir o nosso coração a Deus e falar com Deus em reverência, como nessa manhã nós estamos fazendo através desse Salmo 130, entregando verdadeiramente o nosso clamor a Deus. E muito obrigado, Senhor, por nos dar essa reflexão, que teve vários probleminhas durante... E eu não corto, tá? O vídeo é direto.
Eu não faço edição, eu falo para vocês aquilo que o Espírito Santo vai me dando nessa manhã. Então eu não gosto de editar, porque eu sei que é Deus falando com a gente. Então, Senhor, nessa manhã, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar o seu infinito amor, a sua infinita graça sobre mim, sobre cada um que vai ouvir esse vídeo. Quantas pessoas serão alcançadas por essa palavra. Senhor, que muitas pessoas possam ser alcançadas por esse infinito amor. Entender, Senhor, que a sua misericórdia alcança cada um de nós. Que os nossos pecados, quando nós abrimos a nossa boca e confessamos ele, eles são perdoados. Senhor, muito obrigado. Dá-nos um dia de paz, um dia de abençoado, e que as pessoas tenham mais confiança, Senhor, e entrar no Santo dos Santos, no caminho vivo, para, Senhor, ouvir a Tua voz, respondendo às petições que fazemos. Senhor, supre as necessidades daqueles que estão aflitos nesse dia. Quantos aflitos, Senhor, nesse dia? Quantos passando por tribulações nesse dia? Quantos passando por ansiedade nessa manhã, Senhor? Que o Senhor possa atender, Espírito Santo, alcançar e responder essas pessoas e abraçar com um braço carinhoso, com carinho eterno, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Gente, ajuda aí o canal, por favor, que várias pessoas possam ser alcançadas com essa palavra, em nome de Jesus, tá? Beijo, até amanhã. E, lembra de deixar o que você quer aprender, a sua dúvida, o que você quer ouvir aqui nesse canal da Palavra do Senhor. Beijo, até amanhã com o Salmo 131.